certeza. Juízes capítulo de número 8, versículo de número 22. Vai encontrando, vai dando um sinal. Está sem Bíblia, acompanha no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes dos seus despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, equivalente a 20 quilos. Afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, uma estola, e colocou-o na sua cidade em Ofra. Aonde que ele colocou? Aonde ele colocou? Em Ofra, guarda esse nome. E todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Senhor, tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui, Pai, balançados pela Tua palavra, movidos pela Tua palavra. Toda resistência caia por terra nesse momento, e que a Tua palavra, meu Pai, gere o resultado a qual está sendo lançado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E você diz: amém e graças a Deus. Após a morte do grande líder Josué, Israel vai entrar em um colapso. Por quê, pastor? Eles vão a todo momento voltar-se para Deus e se afastar de Deus. Eles vão se voltar para Deus quando o inimigo começa a tomar espaço, ganhar campo. Eles vão se afastar de Deus quando eles começam a viver uma vida boa, uma vida tranquila. E nesse período Deus vai começar a levantar juízes que vão julgar a nação, que vai tirar o povo das mãos do inimigo e trazer de volta a sua presença. Dentre esse momento, Gideão vai se manifestar. Deus vai escolher Gideão para livrar Israel da mão dos midianitas. A Bíblia vai dizer que Israel está sofrendo há 7 anos. Há 7 anos Israel está padecendo nas mãos dos midianitas, ao ponto que os midianitas se envolveu com outros exércitos só para destruir Israel. A Bíblia diz que eles queriam acabar, exterminar com Israel. E como é que eles faziam, pastor? A Bíblia diz que eles esperavam Israel ir plantar, e quando eles plantavam, na hora que chegava o tempo de colheita, os midianitas avançavam em guerra contra Israel. Israel recuava, eles roubavam tudo que era de Israel, tomava tudo, o que eles não conseguiam levar, eles tocavam fogo, ateavam fogo. Israel ficou com tanto medo que a Bíblia diz que eles vão cavar agora para si covas, cavernas, vão montar fortificações com medo dos midianitas, com medo dos inimigos. Mas a pressão foi tão grande, mas tão grande, a Bíblia diz que eles empobreceram. Israel empobreceu bem na terra de Canaã. Olhe para mim, bem na terra da promessa, o inimigo conseguiu pressionar Israel ao ponto deles empobrecerem, eles ficarem numa calamidade, numa miséria terrível. Tudo que o inimigo quer é destruir você, acabar com você, levar você para a miséria, para a escassez. Por quê? Na pobreza, meu irmão, você não consegue glorificar o nome de Deus. Na miséria você não consegue glorificar o nome de Deus. Então o inimigo faz de tudo para você cair nessa situação e nessa condição. A Bíblia diz que quando eles estão passando por essa condição, Israel se volta para Deus e vai clamar a Deus. Quando Israel clama a Deus, a Bíblia diz que Deus responde: envia agora um profeta. Esse profeta vai profetizar para Israel, dizendo: olha, vocês ouviram tudo que eu já fiz com os pais de vocês, mas chegou a hora de vocês viverem isso. Deus agora vai mudar o rumo, porque ali tem uma geração que ouviu falar de milagre, mas não viveu milagre. Tem uma geração ali que ouviu falar que Deus cura, mas nunca viveu uma cura. Tem uma geração ali que ouviu falar que Deus faz, mas nunca viu Deus fazendo. E chegou a hora de Deus mudar essa história. A Bíblia diz que o próprio Deus vai se apresentar na terra. O termo de teologia a gente chama de teofania.
fania, tel Deus fania, aparição. Deus vai fazer uma aparição na terra, e quando ele faz essa aparição na terra, ele vai de encontro a Gideão. Gideão está em Ofra, Gideão está em... Ele está em Ofra. A Bíblia diz que ele está agora malhando trigo no lagar. O que ele está fazendo, pastor? Ele teve uma estratégia. Qual é? Se o inimigo vem no tempo da colheita roubar aquilo que é nosso, eu vou tirar o trigo do ambiente dele e vou levar para o lagar. Lagar é onde se pisa uva para extrair o vinho. Ele falou, vou levar para um lugar mais difícil, porque eu sei que o inimigo não vai passar aqui. Deus gostou disso. Deus viu nele uma perspicácia, Deus viu nele uma sabedoria, e Deus desceu na terra. Quando Deus desce na terra, vai conversar com Gideão. Deus chega e fala, homem forte e valoroso. Ele fala, eu sou forte, eu sou valoroso. E aqui eu preciso que você entenda algumas coisas. O que? O inimigo, quando ele nos olha, ele fala do passado, ele fala dos seus erros do passado, ele fala daquilo que você fez no passado. Os seres humanos, quando te olha no presente, o carro que você está, a roupa que você está, a casa que você mora, o salário que você ganha. Mas Deus não. Deus, quando te olha, ele não te olha no passado, ele não fica te vendo no presente, ele já te vê no futuro. O Deus a qual nós servimos é aquele Deus poderoso que apaga o passado, te pega no presente e te projeta para o seu futuro. Eu vim dizer que o seu futuro não é feio, o seu futuro é maravilhoso. Eu vim te dizer que o seu futuro não é de perdas, o seu futuro será de ganho. Eu estou profetizando, pena que você não levanta nem a mão para receber. Eu vim dizer que o seu futuro não é de destruição, o seu futuro é para glorificar ao nome daquele que tem todo o poder. Quando Deus fala com a gente não entende, porque Deus fala na perspectiva do futuro. Ele fala na perspectiva daquilo que você vai alcançar, vai chegar. Só que quando você olha para a tua realidade, não condiz. Ele fala forte eu, valoroso eu. Deus conseguiu ver potencial em Gideão. Pastor, o que é potencial? É energia que ainda não foi gasta, existente dentro de você. Isso é potencial. Deus olhou para Gideão e falou assim, eu vejo dentro de você um potencial, que existe uma energia imensa dentro de você, que através da sua vida, todo Israel será beneficiado. Vou de novo, todo Israel será beneficiado. Cutuca esse vizinho e fala, através da sua vida, toda a sua família vai ser beneficiada. Deus promete livramento. Eu disse que Deus promete livramento. Deus promete livramento para Israel através da vida de Gideão. Ele quer ter certeza do que vai acontecer. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para a gente entrar no texto. Ele quer ter certeza que o milagre vai acontecer, que a resposta vai chegar. Ele fala, Senhor, me dá um sinal. Quando você lê o capítulo 6 de Juízes, ele fala, Senhor, me dá um sinal. A gente, quando pede um sinal, a gente quer receber. Mas Gideão fez diferente. Ele pediu um sinal e entregou. Ele vai na contramão. Quando ele decide entregar, a Bíblia diz que ele oferece para Deus trigo, carne, cal. Ele vai oferecer no chão, ele coloca no chão e fala, essa aqui é a minha oferta, isso aqui é o meu sacrifício. Aquela teofania, o anjo que é o próprio Deus, olha para ele e fala assim, Gideão, tira do chão e coloca no alto da penha. Olhe para mim, coloca no alto da penha. Gideão tira do chão e coloca no alto da penha. Ele pergunta por quê? É porque quem recebe no chão é o diabo. Deus só recebe no altar. Deus não come. É por isso que você passa nas encruzilhadas, você vai ver o quê? Você vai na cachoeira, não está em cima da cachoeira, está no pé da cachoeira. Quem come embaixo é o diabo. Você está comigo aqui ou não? Você tem que perceber que ele imita em tudo Deus. Se existe sacrifício para Deus, ele também quer que você sacrifique para ele. Gideão entregando para Deus o sacrifício, Deus recebe. Quando ele coloca na penha, a Bíblia diz que um fogo vem e consome aquele sacrifício. E quando consome, Deus vai falar com Gideão. E quando Deus vai falar com Gideão, Deus fala assim, olha, você ofereceu aquilo que você quer, agora chegou a vez de você oferecer aquilo que eu quero receber. Há momentos na nossa vida que eu decido o que eu vou entregar para Deus. E há momentos que o próprio Deus decide o que eu vou entregar para Ele. Porque Deus não quer tomar, Deus quer multiplicar. Está comigo nesse lugar? Deus olha para Gideão e fala, Gideão, lá em Ofra, na sua casa, casa do seu pai, existe um altar para Baal. E do lado desse altar tem um boi, não é o primeiro, é o segundo, que está engordando já há 7 anos. Israel sofria há 7 anos. Mas dentro da casa de Gideão tinha um boi engordando há 7 anos. Observe, Deus fala, eu quero que você pega esse boi,
quebre o altar de Baal e ofereça esse boi em um altar para mim, Gideão. Gideão agora, antes de oferecer aquilo que Deus quer, ele tem que quebrar o altar de Baal. Pastor, o que era o altar de Baal? Altar de Baal é tudo aquilo que te afasta de Deus, é tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. É tanto que nós chegamos na igreja, é normal a gente quebrar alguns altares, como vício, pornografia, adultério. A gente vai quebrando altares de Baal, coisas que dominavam a nossa vida. Eu prego para pessoas aqui que é aprisionada em certas situações, não consegue sair da pornografia, não consegue sair da prostituição, não consegue largar esses altares. Só que quando você se achega para Deus, antes de sacrificar, é necessário quebrar altares. E aí a gente vem e logo Deus nos ajuda a quebrar esses altares. Logo a gente é liberto, logo a gente é livre. Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. Começa uma libertação. Você vai quebrando os altares de Baal e daqui a pouco chegou a hora de você oferecer algo para o seu Deus. A Bíblia diz que ele oferece, o povo se levanta contra ele, mas Deus vai em favor dele, fala através da sua vida: eu vou livrar todo Israel. Você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Aqui tem um detalhe muito grande, porque o exército dos midianitas era 135 mil homens, e Deus fala assim: você vai vencer como se fosse um só. É Deus dizendo: hoje Gideão não vai ser do seu jeito, hoje Gideão não vai ser da sua maneira, hoje Gideão eu vou te surpreender, hoje Gideão o que vai acontecer vai ser maravilhoso. Gideão espalha a notícia, Gideão espalha a notícia e fala assim: ó, Deus me garantiu que nós vamos vencer o inimigo. 32 mil soldados agora vão ficar ao lado de Gideão. Deus lá do céu olha e fala com Gideão: Gideão, tem muitos ao seu lado. Ele fala: Senhor, peraí, do outro lado tem 135 mil inimigos, aqui do meu lado só tem 32 mil, o Senhor está dizendo que é muito? A matemática do céu é diferente da sua. Deus fala assim: ô Gideão, tira primeiro os medrosos e os tímidos. Manda os medrosos e os tímidos voltarem para suas casas. Manda eles abandonarem aquilo que você vai fazer. Quando ele fala: ó, quem está com medo, quem está tímido, pode voltar para sua casa, pode voltar para sua família. A Bíblia diz que o exército vai ter uma baixa de 22 mil soldados. 22 mil estavam com medo, estavam tímidos. E logo eu aprendo com o Senhor que grandes vitórias não vão chegar perto de muitas pessoas. Grandes vitórias vai ser perto das pessoas certas. Eu vou dizer de novo que alguém precisa entender. Tem gente falando: pastor, estão me abandonando, estão me deixando. Não importa, as grandes vitórias não virão através de grandes pessoas. Ah, minha irmã, as grandes vitórias vão vir através das pessoas certas. Agora tem 10 mil. Ele olha e fala assim: 10 mil é pouco, mas ainda dá. E Deus fala: é muito, Gideão, é muita gente com você. Eu preciso que você aprenda um negócio. Você vai andar mais sozinho do que rodeado com pessoas. Você vai ter uma sensação de mais de solidão do que de muita gente abraçando. E Deus fala: pode tirar mais um pouco aí, Gideão. Ele fala assim: o que eu faço? Leva eles para a fonte. E quando chegar na fonte, aqueles que quiserem beber da água, esquecendo-se da guerra, retira eles. Mas aqueles que beberem água como um cachorro, abaixarem, pegarem a água, ficar olhando para frente e lambendo a água, esses aí separam que esses serão os vencedores. Deus está dizendo para Gideão: Gideão, cuidado com pessoas que estão no seu exército, mas só preocupa com si mesmo. Gideão, cuidado com pessoas que falam que estão na mesma batalha que você, mas na hora que tem a oportunidade, só preocupa em saciar a si mesmo, não está preocupado com a guerra que todos estão enfrentando. A Bíblia diz que 9.700 dão baixa nesse exército, ficando apenas 300 pessoas. Quem está comigo, diga glória a Deus. É nessa hora que Gideão pensa e fala assim: meu Deus, o que vai ser agora? E Deus dá uma estratégia para Gideão. Manda ele ficar no alto das montanhas. Ele pega as 300 pessoas que estão com ele, separa em 3 grupos de 100. Cada um em uma ponta da montanha. O exército inimigo está lá embaixo, mais de 135 mil pessoas. A Bíblia diz que ele entrega na mão de cada um um cântaro, uma trombeta e uma tocha de fogo. Eles vão para o alto da montanha e ele fala assim: fazei assim como eu fizer. Vocês precisam ter essa referência. Gideão agora está sendo referência para o povo. Gideão está sendo referência para Israel. A Bíblia diz que na hora certa, ele dá o comando, eles jogam os cântaros no chão, as tochas se espalham, eles começam a buzinar bem forte.
ao ponto que o inimigo lá embaixo se assusta, apavorado, um começa a pegar a espada e lançar contra o outro, morrendo vários inimigos ao mesmo tempo. Aqueles que não morreram naquele momento começaram a fugir, e os 300 agora descem a montanha e começam a perseguir o inimigo. A Bíblia vai dizer que nessa perseguição, Gideão conseguiu matar mais de 120 mil pessoas, ao ponto que 15 mil que ele não conseguiu fugiram. Ele pegou os reis, arrancou a cabeça, matou os reis, e agora Israel viveu o maior milagre de sua história. Agora Israel viveu a maior etapa, aquele momento ali agora se tornou triunfal para Israel. Todos viram que Deus entregou o inimigo nas palmas das mãos de Gideão. Aí, quando Israel está naquele afã, vendo o milagre que aconteceu, vendo a resposta de Deus, vendo a vitória, aqui eu entro no texto qual nós lemos. Aqui existe um perigo, porque o maior perigo não está nos desertos da vida. O maior perigo não está quando você está passando por dificuldades, não. O maior perigo se encontra quando as maiores vitórias alcançam a sua vida, a sua casa e a sua família. Os maiores perigos acontecem quando você está bem financeiramente, quando tudo vai bem, é aí que acontecem os maiores perigos. Existe um laço por detrás, que se você não tomar cuidado, você cai nesse laço, e Gideão aqui vai cair num laço, porque a Bíblia diz que Israel foi até Gideão e falou assim: Gideão, domina sobre nós, você, teu filho e teu neto. Ele olha naquele momento assustado com tudo e fala: não, eu não vou dominar sobre vocês, o Senhor sobre vós dominará. Até aqui tudo bem. Até aqui parece que Gideão está com o coração íntegro a Deus, servindo a Deus. Mas observe, quando Deus apareceu para ele, ele levantou um altar. Quando Deus falou com ele que ia acontecer, ele levantou outro altar. Mas quando a vitória veio, cadê o altar de Gideão? Quando a resposta chegou, cadê o altar de Gideão? Aqui que está o nosso erro. Por quê? Porque quando a vitória chegar, eu tenho que continuar honrando Deus do altar. Eu não posso ir só para o altar quando tudo está mal. Eu tenho que ir para o altar quando tudo vai bem. Mas Gideão, nesse momento, ele começou a se afastar do altar. Ele começou a abandonar o altar. A Bíblia vai dizer que ele olha para aquela multidão e fala assim: ó, traz para mim pendentes de ouro, dos despojos da guerra. Ele coloca um lençol, as pessoas vão tacando os pendentes, que eram despojos da guerra. 1.700 ciclos de ouro, é o equivalente a quase 20 quilos de ouro. Hoje, fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que a grama do ouro está $45,30. Olha isso, quando você junta 20 quilos de ouro e multiplica por esse valor, dá $900 mil. Quando você equivale ao nosso real, dá mais de 5 milhões de reais. A Bíblia diz que ele pega esse recurso todo, derrete esse ouro e faz uma estola, ele faz um éfode, ele faz como se fosse um colete, e ele vai colocar esse éfode, essa estola, lá em Ofra, cidade aonde ele derrubou o altar de Baal. E agora, em vez dele erguer um altar para Deus, ele vai erguer um altar para si mesmo. Ao ponto que quando ele ergue esse lugar, as pessoas começaram a passar e dizer: a vitória veio de Gideão. Gideão, ele é o cara. Ali ele foi inflamado pelo seu ego, ele foi inflamado pelo seu sucesso. Você precisa entender que quando Deus fizer coisas grandes na sua vida, você precisa continuar indo para o altar. Você não pode abandonar o altar. Quem começou o altar foi Noé. Quando Noé venceu o dilúvio, ele desce da arca, e quando ele desce, ele pega as pedras, ergue um altar para Deus. Deus fala: eu gostei dessa atitude, eu gostei dessa atitude sua. E a partir dali Deus fez uma promessa: o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A Bíblia vai dizer que quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, levou ele para a terra prometida, mostrou tudo. Quando Deus terminou de falar, Abraão ergueu um altar para Deus. Observe, as pessoas de sucesso na Bíblia, quando via aquilo que estava acontecendo, falaram assim: eu não posso negar o meu Deus, eu não posso virar as costas para o meu Deus. Eles erguiam um altar. Quando Moisés passa com aquela multidão pelo mar vermelho, o mar se abre, depois o mar se fecha, os inimigos são envergonhados. Do outro lado, Moisés ergue um altar para Deus e diz: o Senhor é a minha bandeira. Eu quero que você entenda o que, pastor? Coisas grandes vão acontecer esse mês, coisas poderosas vão se manifestar, mas quando isso acontecer, não vire as costas para o altar, não despreze o Deus que te entregou a bênção, não despreze o Deus que te entregou a vitória.
Ele tira o altar de Baal, ele quebra o altar de Baal, mas ele ergue um altar para si mesmo. Eu estou pregando para pessoas que a história mudou. A sua luta não é mais contra o pecado, a sua luta não é mais contra adultério, você foi liberto disso tudo. A sua luta não é contra vícios mais, a sua luta hoje é contra o seu ego interior, é contra você mesmo, porque você já não faz aquilo que é errado aos olhos dos homens e de Deus, mas você não consegue honrar a Deus como deveria honrar. Eu sei que o Glória vai embora essa hora. Pessoas que só preocupam consigo mesmo. Eu trabalho, eu faço, eu conquisto, eu posso. Ei, Gideão, cuidado. Deus já te libertou de tanta coisa. Você já destruiu tanto altar de Baal. Eu prego para a gente aqui que era um bebum, um cachaceiro. E hoje você não é mais. Quebrou o altar de Baal, conseguiu. E agora, o sucesso chegando, a resposta chegando, você está pegando aquilo que era para Deus e colocando no mesmo ambiente de Baal. Alguém está comigo nesse lugar? Eu sei que essa hora o Glória vai embora, mas eu sou pastor de igreja, eu não sou itinerante, eu não sou pregador que precisa de agenda, eu sou pastor local e vou continuar pregando a verdade do Evangelho. Doa a quem doer. Você quebrou o mais difícil, que foi o altar de Baal. Você venceu o que era mais difícil, agora o seu ego está te inflamando. O teu sucesso está dominando você, ao ponto que você está esquecendo do altar de Deus, falando assim, eu sou bom, eu sou o cara. Faz para mim uma história e coloca lá na minha cidade, para que todo mundo passe e veja que eu sou o cara. Você tem prazer das pessoas olharem para você e falar assim, nossa, não é que ele é bom mesmo? Nossa, ele é diferente, né? Quando você tinha que jogar a glória para Deus e falar, se não fosse Deus do altar, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Pastor, qual é o perigo disso? Simples. A Bíblia diz que ele monta essa estola, coloca lá esse éfode e coloca lá em Ofra. O povo todo vai se prostituir após ele. O primeiro a cair, o primeiro a tropeçar vai ser Gideão. E logo após Gideão, todo Israel vai tropeçar. Eu queria que você entendesse nessa noite. Deus só tem um inimigo. Quantos inimigos? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Dinheiro. Não é diabo. Diabo não é inimigo de Deus. Diabo faz aquilo que Deus quer. Diabo só faz aquilo que Deus permite. Deus só tem um inimigo. Quem falou isso não foi eu, foi Jesus. Não podeis servir a dois. Ele pegou e falou assim, ó, Senhor Deus, e tem um que dá a falsa sensação que é Senhor também, o Mamon, o Deus do dinheiro. Quando nós vamos para o altar, nós estamos mandando uma mensagem para o mundo espiritual, qual é? Mamon não me domina, Mamon não me governa, Mamon não toma conta de mim. A maior luta da igreja não é libertação, não é mandar demônio embora, não é restaurar vidas, não é pessoas aceitarem Jesus. A maior luta do evangelho se chama dinheiro. Aqueles que dizem que o último a se converter é o bolso, porque as pessoas confiam naquilo que entra na palma das mãos dele. Só que Deus está chamando você para o altar para quê? Você falar, eu não dependo do dinheiro que cai nas minhas mãos, eu dependo do dono do ouro e do dono da prata. Quando você vira as costas para o altar, você está dizendo, não, quem governa a minha vida é Mamon, quem governa a minha vida é o dinheiro. Mas quando você vai para o altar, você está dizendo, quem governa a minha vida é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na hora de maior sucesso de Gideão, ele tinha que pegar e erguer um altar para Deus. E ele não ergue um altar para Deus. Pastor, por que essa mensagem é uma mensagem de alerta? Porque esse mês Deus vai te surpreender com grandes vitórias. Um glória, uma mão erguida, outro lá atrás. Cacau está com os braços dobrados, só sai. Vou de novo. Esse mês Deus vai te surpreender com grandes coisas. Mas nesse momento, você tem que tomar cuidado. Para quê, pastor? Para você não se virar contra o altar. Quando Deus te chamar para o altar, fala assim, eu vou erguer um altar para o meu Deus. Foi Ele que garantiu o milagre. Ele garantiu a resposta. Esse mês nós estamos recheados de testemunho.
Diegão chegou e me falou: pastor, 4 coisas que eu pedi a Deus, 3 já aconteceu, só falta uma. Eu falei: meu Deus. Eu falei: você não colocou um pedido meu nessas orações não, meu filho? Porque quem leva a sério o altar responde. Pastor, por que o altar é algo tão sério para Deus? Por que é? Porque existe só um inimigo. E você só derrota esse inimigo quando você vem para o altar. Quando você vem para o altar, esse inimigo não tem acesso à tua vida, não tem acesso à tua história. Ele não pode tocar em você. Gideão virou as costas, e por isso a Bíblia diz que todo Israel se prostituiu após ele. Redobre a atenção, termina agora. Se você virar as costas para o altar, a tua descendência virará as costas para o altar. E o texto piora um pouquinho, porque o texto diz assim, no versículo 33, versículo 34, e assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus. Por causa de Gideão, o povo se esqueceu de Deus. Por causa de Gideão, a nação não lembrava quem era o Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando para alguém que se você virar as costas para o altar, a sua descendência não vai saber quem é Deus. Os seus filhos terão relacionamento com Deus. Aqueles que vão vir após você vão se prostituir como você está se prostituindo. E depois não adianta chorar, não adianta se arrepender. Não, porque só existe uma forma das pessoas seguirem o mesmo caminho, quando vê o exemplo. Falar é bonito, mas a sua atitude arrasta. Deus está dizendo: se você permanecer no altar, tenha certeza, os teus filhos permanecerão no altar, a tua casa permanecerá no altar, a tua família será do altar. O altar é o momento de honrarmos ao nosso Deus. O altar é o momento de falarmos e declararmos que só tem um Deus na nossa vida. E o que Deus está dizendo para nós nesses dias é: o milagre que você está pedindo vai acontecer. A resposta que você procura, você vai encontrar. Mas quando isso acontecer, tome cuidado com o altar que você vai erguer. Porque tem gente que vai ser como Gideão, vai virar as costas para Deus e falar assim: eu que consegui, eu que conquistei. E através disso, pessoas que estão vindo após você estão se perdendo. Após você, não consegue se achegar a Deus. Por quê? Você passou de um bom exemplo para um mau exemplo. Gideão começou bem, mas terminou mal. Ele se corrompeu tanto que ele teve um filho, uma de suas concubinas. Ele teve 70 filhos, e um dos seus filhos ele colocou o nome de Abimeleque, que significa: o meu pai é rei. Quem olhava para o garoto tinha que falar: o pai dele é. E quando ele tinha que dizer: não, eu sirvo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mensagem hoje não é para a glória. A mensagem hoje não é para aleluia. A mensagem hoje é um despertamento. É um alerta para a igreja. Que quando as coisas boas acontecerem, você não pode se virar contra Deus e contra o seu altar. Deserto não te afasta de Deus, deserto te une a Deus. Mas toma cuidado com os jardins. Toma cuidado com os jardins. Toma cuidado com o ambiente bonito, florido. Toma cuidado quando o dinheiro está no bolso. Toma cuidado quando o carro está em dia. Toma cuidado quando a casa está quitada. Toma cuidado, porque é nessas horas que o inimigo vem e planta uma sementinha do mal em você, falando assim: não vai mais para o altar, não confia mais no altar. Mas se você se voltar para o altar e confiar no altar, aquilo que parece impossível para você, Deus vai fazer acontecer. Se coloque de pé nessa noite. Eu li um texto de manhã, preciso ler ele à noite. Tiago 1:21, coloca aí para mim. Só para a gente ir embora, 1:21. Por isso, rejeitando toda imundícia, superfluidade e malícia, recebei com? Fala com o vizinho: fica manso agora, filho. Receber a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas. Tem gente que vai me ter como difícil hoje. Que palavra dura, pastor, mas é uma palavra necessária. Porque o que Deus vai fazer no nosso meio é tão grande, é tão poderoso, que se você não tomar cuidado, você pode se afastar, você pode se desconectar do altar, mas Deus está te atraindo para o altar novamente, Deus está te chamando para o altar novamente. A sua vida vai voltar a queimar. Deixa eu dizer isso: a sua vida vai voltar a queimar, a sua vida vai voltar a arder.
outra vez. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Deus está dizendo nessa noite: você não vai se desconectar do altar, porque eu estou te alertando nessa noite para permanecer no altar, continuar no altar. O nome dele vai ser glorificado na tua vida e através da sua história. Quem crê aqui, dá um aplauso a Jesus bem forte nesse lugar. Fala para o seu vizinho assim: e aí? Você vai erguer um altar para Deus ou para si mesmo? Olhe para mim. Quem tem a vida no altar não está preocupado mais com a reputação. Quem tem a vida no altar não está preocupado mais com a honra dos homens. Quem tem a vida no altar sabe que Deus está cuidando de tudo. Quem tem a vida no altar não tem preocupações mais terrenas. Como assim, pastor? Você confia naquilo que o sobrenatural fará sobre a vida e sobre a tua história. Quem tem a vida no altar não fica preocupado com o que o A está falando, o B está falando, o C está falando, porque o que importa é o que Deus está falando ao teu respeito. Quem tem a vida no altar não fica andando cabisbaixo, chorando. Quem tem a vida no altar começa a olhar para si e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra em meu favor. Quem tem a vida no altar, meu irmão, não fica caído, frustrado, desanimado, não. Ele ergue o peito e fala assim: eu sei que a minha história não vai ficar assim, porque eu tenho uma aliança com o altar, eu tenho um pacto com o altar, e quem é do altar sabe, meu irmão, coisas poderosas vão acontecer. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Deus te trouxe aqui só para te alertar. Não se embriague com aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Não se embriague com os recursos que vão chegar. Não se embriague com a empresa que vai crescer. Não se embriague com um casamento, com um filho. Não se embriague. Não coloque o coração nessas coisas, mas coloque o teu coração no meu altar. Coloca o teu coração no meu altar, porque eu estou cuidando de vós. Eu estou cuidando de vós. Deus trouxe alguém nessa noite. Ele tem um carinho muito especial por você e está te dizendo: ei, o que você está me pedindo vai acontecer, mas quando acontecer, não te vire as costas. Eu sinto a unção descendo neste lugar. Eu sinto um renovo da graça dele neste lugar. Deus está dizendo: eu estou abrindo as comportas dos céus, eu estou abrindo as janelas dos céus, eu vou liberar coisas que só eu tenho acesso, eu vou entregar na palma da sua mão. E quando isso acontecer, se volte para o altar. Oh Deus, prepara o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, para recebermos todas as bênçãos que o Senhor tem, para recebermos os milagres que o Senhor tem. Sabemos que o Senhor já fez, já está pronto, mas nós estamos sendo preparados. O Senhor, para não nos perder, o Senhor às vezes retém aquilo que é nosso. Mas eu estou te pedindo debaixo dessa palavra: não seremos como Gideão. Não vamos tropeçar como Gideão. Não vamos virar as costas para o altar. Pelo contrário, quando a grande vitória chegar, vamos ser como Abraão, como Noé, como Moisés, como Davi, como Elias, como o próprio Jesus. Nós vamos erguer um altar e dizer: a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Não a nós, não a nós, a Ele, a Ele. Estamos como Jesus te clamando nessa noite: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita aí no céu. Libere o céu sobre as nossas vidas, libere o céu sobre a nossa história, e te daremos todo o louvor, te daremos toda a glória que é devida. Se eu me humilhar diante do teu altar isso, vai. e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia
Solte a tua voz e cante. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você quer essa palavra verdadeira? Eu queria que você escolhesse uma pessoa só. E você vai profetizar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Se vire para ele, mas fale com autoridade. Fale com muita autoridade, porque em ambientes proféticos, palavras se tornam decretos. E Deus está dizendo hoje, fala com ele: eu profetizo sobre a tua vida, que uma grande vitória está chegando na palma das suas mãos. E eu declaro, você não será como Gideão. Pelo contrário, quando Deus te chamar, você vai erguer um altar em louvor e adoração ao nome do Todo-Poderoso. Quem está aqui pode reagir a essa palavra. Reage aí. Aleluia. 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 Deus é fiel. Deus é fiel. Não me tenha como difícil, como pesado. Como eu lutei para não pregar essa mensagem hoje. Como eu lutei para não falar isso hoje. E Deus falou: só avisa ao meu povo que o que está vindo aí é grande, mas para eles não se perderem. Eu quero declarar que essa casa vai continuar honrando ao Senhor. Glória a Deus. Estou tão feliz com o Senhor, porque como esse congresso nós vamos fazer essa conferência. Pessoas que percorrem o Brasil inteiro, só cantam em grandes lugares, vai cantar na nossa igreja. Alguns pastores me ligaram e perguntaram: como é que você consegue isso? Eu falei assim: é porque eu tenho um altar com o Senhor. Eu tenho um altar com Deus. Prepare para grandes coisas acontecerem. Eles não vão entender como você conseguiu. Você só vai apontar, fala: é o altar é a resposta de tudo. O altar é a resposta de tudo. A graça só chega mediante a um sacrifício. A graça só se manifesta mediante a um sacrifício. Jesus foi o sacrifício para que a graça se manifestasse. Ele está dizendo: sem altar não tem manifestação da graça. E graça é favor imerecido. Deus está dizendo para alguém aqui: quando você sacrificar na minha presença, no meu altar, fica tranquilo, a minha graça, aquilo que você não merece, você vai receber. Ah, meu irmão, por onde você passar, o nome dele vai ser glorificado. Quem pode aplaudir mais uma vez Jesus nesse lugar? Dê gritos de glória nesse lugar, dê gritos de aleluia nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Dá um sorriso pro vizinho falando. Lá fora a cantina funcionando, hoje tem esfirra, carne, frango e calabresa. Uma esfirra mais um refrigerante, R$10, passa lá, você come e ainda abençoa a igreja, amém? Amém. Sua semana seja de vitória, de resposta, de milagres, e coisas grandes venham acontecer, que na próxima quarta você esteja aqui já com testemunho para contar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante tua cabeça e te dê a paz. Com o amor de Deus Pai, as doces consolações, Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. Vai em paz, Deus te abençoe.